Nós temos falado esta semana sobre estarmos, sermos, vivermos fortalecidos no Senhor, fortalecidos pelo Senhor, na sua graça, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu poder. Temos visto que a graça de Deus é sempre maior do que as nossas necessidades. A graça de Deus sempre supera nossas lutas, tribulações, provações, a nossa fraqueza, as nossas inquietudes. Tudo a graça de Deus vai além. A graça de Deus sempre supera. A graça de Deus sempre está um passo à frente da nossa necessidade. Por isso que o apóstolo Paulo reconhece isso de uma forma muito plena, em um momento de uma crise intensa. Não só uma crise onde ele está sofrendo um ataque frontal intenso de Satanás, uma tentação, uma fragilidade na sua vida, como ele também reconhece que naquele momento a graça de Deus é suficiente para sustentá-lo, e então, reconhecendo esta graça, ele declara: eu vou gloriar-me, eu vou estar e viver satisfeito, contente com esta fraqueza, porque quando eu estou fraco é que eu sou forte, porque a graça de Deus se manifesta de maneira plena e abundante na minha vida. Dito isto, nós podemos, você e eu, viver esta vida abundante em Cristo por meio da sua graça. E a graça, ela nos leva ao crescimento, à evolução, à maturidade. Eu já tenho insistido isso com você também aqui neste ano, sobre a maturidade, sobre o crescimento que nós devemos experimentar a cada dia nas nossas vidas. Porque este crescimento, ele reflete, ele expressa, ele manifesta a glória de Deus, o seu poder, a sua vida, a vida ressurreta de Jesus Cristo, a vida que ele, Jesus, nos oferece por meio da sua ressurreição, por meio do derramar, do habitar do Espírito Santo. E ser cristãos, meus amados, não é ter uma religião, seja ela evangélica, protestante, católica, espírita, qualquer que seja. Ser cristão é viver como Cristo. Ser cristão é ter Cristo habitando dentro de nós. Ser cristão é viver o cristianismo, não é viver a religião, seja ela qual for. Não é viver dentro de um grupo que se denomina cristão. Ser cristão é ter Cristo habitando dentro de nós. Ser cristão é viver a vida de Cristo abundante e transbordante em nós e através de nós. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser cristão é viver a vida do Cristo ressurreto em nós. Então, esta ideia que às vezes as pessoas colocam, e eu entendo isso de uma maneira mais ampla, não tem nenhum problema, mas você aceita Jesus e você se torna cristão. Ok, mas esta ação, esta decisão, ela vem acompanhada de mudanças radicais. Porque Jesus falou assim: aquele que quiser vir após mim, ele tem que se negar. Ele tem que tomar sobre si a sua cruz. É por isso, meu irmão e minha irmã, que falar do Evangelho de Cristo e não Cristo crucificado é engano. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, ele só tem fundamentação verdadeira, ele só está baseado, firmado na rocha, se você e eu experimentarmos a Cristo e este crucificado, se nós experimentarmos a semelhança da sua morte, morte de cruz, se nós experimentarmos a semelhança da sua libertação no sentido do pecado, porque a Bíblia diz que ele não pecou, ele não tinha pecado, mas ele tomou sobre si, no seu corpo, os nossos pecados para nos libertar, para nos fazer livres do pecado e agora colocar em nós, arrancando de dentro de nós o pecado, ele coloca em nós agora o Espírito Santo, ele coloca em nós agora uma nova natureza, um novo coração, uma nova vida. E esta nova vida, este novo coração, este novo Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, nos propicia, nos condiciona, nos capacita, nos oferece tudo aquilo que nos é necessário para vivermos diante dele, do nosso Pai Celestial,
em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Olha que coisa maravilhosa. Você sai de um nível terreno, de um nível carnal e pecaminoso, para um nível celestial, um nível onde você agora experimenta uma graça, uma transformação, um derramar do Espírito Santo de uma maneira tão transbordante que a sua, a minha, a nossa religião, ela perde todo o valor, toda a consistência doutrinária, ideológica, tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que nós vivemos de religião, torna-se nulo, torna-se nada, porque nós consideramos como perda todas as coisas para ganhar a Cristo. E quando ganhamos este Cristo ressurreto, que vem habitar dentro de nós, que vem morar dentro de nós, que vem fazer morada, residência dentro de nós, nós agora somos capacitados a viver não mais no pecado, mas viver em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Ser cristão é ser discípulo de Jesus. Ser discípulo de Jesus é ser alguém que se submete à sua palavra, que se rende à sua palavra, que reconhece que Jesus Cristo é a autoridade, não só a autoridade nos céus e na terra, porque Ele a recebeu. Toda a autoridade foi dada a Ele, mas Ele se torna agora a autoridade sobre as nossas vidas. É por isso que há mudança de reino, gente. É por isso que muda de reino, é por isso que Ele nos libertou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho em amor. Nós temos visto essa semana em Colossenses, capítulo número 1, por gentileza, se você puder, abra sua Bíblia. E olha só que coisa tremenda que as Escrituras Sagradas nos dizem a respeito da vida, a respeito do sacrifício de Cristo, a respeito da sua atitude. Eu não vou me deter nisto hoje, mas eu quero um pouquinho mais para baixo, mas nós vamos dar sequência à leitura de Colossenses capítulo 1. Quando as pessoas perguntam muitas vezes como conhecer a Deus, como ver Deus, como viver Deus, como experimentar Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus é uma pessoa. Deus é um ser vivo, Ele vive, Ele não é um Deus de imagens, um Deus de esculturas, um Deus de papel, um Deus de lembranças, um Deus de placa, um Deus de religião, um Deus de instituição. O nosso Deus é aquele que vive dentro de nós. Olha que coisa tremenda, Ele habita, Ele vive, Ele está em nós, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, Ele habita dentro de nós. Ele não tem interesse em habitar em templos feitos por mãos humanas e nem o faz mais. Há muitos anos, desde a vinda de Cristo, Deus parou. Ele estabeleceu em Cristo Jesus que Ele viveria em nós, dentro de nós. Jamais Ele estaria vivendo em templos feitos por mãos de homens. Por isso que você e eu hoje somos a habitação, somos a casa de Deus. Deus habita dentro de nós. Nós temos o hábito, e não há nenhum mal nisso, de olhar para o céu, né? Quando a gente ora e tudo bem, faça isso, não tem nenhum problema, que Deus também está no céu, Ele está em todo lugar. Mas entenda, mais importante do que exteriorizar os nossos pensamentos e a nossa mente, é interiorizar que Deus habita dentro de nós. Ele está aqui. Deus está dentro de você. Por isso, gente, que não tem regra. As pessoas, por vezes, perguntam para mim quais são as doutrinas da comunidade da graça, quais são as regras. Não tem isso, meu irmão. Está na Bíblia. Gente, olha só. Olha, pensa comigo. É simples. Deus habita onde? Dentro de nós. Então, o Espírito Santo habita dentro deste corpo. Jesus habita dentro deste corpo. Raciocina comigo, é muito simples, muito simples. Se o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitam dentro deste corpo, eles estão aqui, morando, é o que a Bíblia diz. Tudo que eu olhar, tudo que eu tocar, tudo que eu ouvir, eu estou colocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo para olhar, tocar e ouvir. Pronto. O que você quer fazer? Faz, vai. Porque tem gente que é muito religiosa na igreja, chega lá na comunidade e é uma coisa espiritual que eu vou falar com você, eu me sinto uma minhoquinha, um verme, diante de tanta expressão de pureza, de santidade, de devoção e de adoração.
Eu quero saber se isso tudo se transforma na prática do amor com que você trata o seu cônjuge, os seus pais, seus filhos, as pessoas que estão ao seu redor, seus inimigos. Isso é cristianismo. Cristianismo não é ir lá na comunidade da graça, levantar a mãozinha e ficar cantando. Não, isso aí a gente faz em qualquer lugar. Cristo em vós tem que manifestar o amor dele. O amor de Deus está derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Cristianismo é Cristo em nós, Cristo em vós. O Cristo que habita em mim, servindo ao Cristo que habita em você, abençoando, amando uns aos outros. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus irmãos, pelos seus amigos. Já não vos chamarei mais servos, chamarei amigos, porque o amigo sabe tudo, que o outro compartilha. O amigo sabe de tudo, não esconde nada. A pessoa diz para mim, eu sou seu amigo. Amigo nada, não sei de sua vida. Nós somos conhecidos, nós somos irmãos. Amigo não. Amigo para mim é aquele que não tem segredos comigo e nem eu com ele. Isso é ser amigo. A partir do momento que você tem um segredo comigo, você não é meu amigo. Não vem com esse papo pra cima de mim, não. Para mim, não. Não. Amigo não tem segredo. Amigo abre o coração. Amigo pensa alto. Amigo é isso. Ter amizade é isso. Eu, quando eu estou com os meus amigos, eu penso alto, eu confesso minhas tentações, eu confesso meus pecados, eu não tenho nenhuma vergonha de mostrar minhas fraquezas. Não, são meus amigos, eles vão me proteger, eles vão me guardar, eles vão cuidar de mim. Colossenses 1,15, amizade é coisa diferente, viu, gente? O negócio de amigo é uma... Claro, a gente usa a expressão, a palavra amigo, né, para as pessoas que a gente gosta. Amigo, querido, meu amigo. Amigo, biblicamente falando, segundo Jesus, tem outra referência. Não é essa referência que a gente está acostumado. Por favor, não tem nenhum problema chamar as pessoas de amigo, de querido, de irmão, nada. Só estou dizendo na essência da profundidade de amizade. Enfim, ele, Cristo, é a imagem do Deus invisível, primogênito sobre toda a criação, pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Em Cristo, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado em Cristo, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Meu irmão e minha irmã, eu sempre estou repetindo isso aqui com você. Se você disser para mim assim, olha, a ciência comprovou que esta Terra, este planeta, esse sistema solar, que a gente não conhece muito bem o que vem para frente ainda, mas sabe que tem, mas ele foi criado e gerado num processo de transformação de bilhões de anos. Eu vou dizer para você, maravilha. Então foi a palavra de Deus que disse, haja luz, e estes bilhões de anos geraram luz. Haja separação entre as águas e a porção de terra, e nesses bilhões de anos houve a separação. Aí, tudo que você quiser falar comigo que a ciência prova, beleza, eu não tenho nada contra a ciência, só estou dizendo, afirmando, porque eu sou cristão. Eu decidi crer em Cristo e na sua palavra. E a palavra de Deus diz que todas as coisas foram criadas por ele, por Cristo, porque ele é o Verbo, ele é a palavra que estava com Deus, era Deus, e foi através da palavra que as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele, a palavra, Cristo, o Verbo, é antes de todas as coisas, e nele, na pessoa dele, de Cristo, tudo subsiste. Deixa eu dar uma notícia maravilhosa para você. Quando nós estamos em Cristo, nada, nem ninguém, nenhum poder, nem autoridade, nem trono, nem soberania, nem coisas visíveis, nem coisas invisíveis, nada pode nos atingir, nada pode ter acesso e tem acesso a nós sem a permissão de Deus.
Todas as coisas subsistem nele. Você, eu, nós estamos de pé porque ele nos sustenta. E se ele nos sustenta, ninguém nos faz cair, porque não vem tentação sobre nós que não seja humana, mas fiel é Deus que não nos permitirá ser tentados acima do que nós podemos suportar. Antes, com a tentação, ele nos dará também o escape. Mas aquele que cuida estar em pé, olhe e não caia. Por isso, não dê lugar ao diabo. Não abra sua mente, não abra seus olhos, não ofereça seus membros para a maldade, para a iniquidade, para a perversidade. Você é responsável por manter sua mente, seu corpo, seu espírito, sua alma em santidade. Falo pela fraqueza da vossa carne, que você precisa manter, não numa luta de carne, não, você não está mais debaixo do pecado, o governo na sua vida é o governo de Deus, é o reino de Deus, o Espírito Santo que te guia, mas você tem um livre-arbítrio. Então assuma a responsabilidade da santidade e da pureza na sua vida, a partir das suas ações e decisões. Mas nele subsiste, nele está sustentado, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo ele tenha a supremacia, em tudo. Tudo é tudo, gente, não muda, todas são todas, tudo é tudo. A gente tem que começar a crer na Bíblia, crer em Deus, crer na palavra de Deus e descansar, pessoal. Parar com essa doideira de ficar arrumando desculpas não, aqui a Bíblia está aqui, é clara. Pois foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, foi do agrado de Deus que nele, em Cristo, habitasse toda a plenitude, tudo que existe no universo, meu irmão, minha irmã, tudo que você e eu precisamos. Qual que é a sua necessidade hoje? Qual que é a sua necessidade? O que você precisa? Tudo está em Cristo. O que você precisa para a sua mente? O que você precisa para o seu espírito? O que você precisa? Está em Cristo. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele, por meio de Cristo, reconciliasse consigo todas as coisas. Vocês estão vendo como é que fala claramente que tudo, todas, subsiste? Gente, Cristo é pleno, nele nós encontramos plenitude, tantas que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, você e eu, nós estávamos separados de Deus, e na mente de vocês, na nossa mente, eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Era assim ou não era? A gente vivia no pecado. Eu não acredito, com todo respeito que tenho a qualquer fantasia e demência de raciocínio, de neurônios que possa existir na vida das pessoas, né? Mas, sinceramente, crendo na Bíblia, essa Bíblia aqui, a pessoa lê isso aqui, e achar que Deus habita nele, vive nele, ele vivendo no pecado, pessoal, nós estamos meio, olha, a gente tá precisando de medicação. Por favor, Deus é santo, Deus é puro, nós não somos impecáveis, mas nós não vivemos no pecado, pessoal. A gente pode cometer pecado se alguém pecar, mas a regra, um fundamento, a base é estas coisas, filhinhos, vos escrevo para que não pequeis. Gente, no mínimo, para não ir muito longe, para não ofender ninguém, é incoerente, falta um mínimo de raciocínio, de lógica, pessoal. Nosso Deus é santo. Nosso Deus é santo, gente. Não dá para viver em pecado e dizer que eu sou salvo, que eu estou em Cristo, que eu sou uma nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se fez novo, o velho não tem lugar, meu irmão e minha irmã. Mas agora, antes nós éramos inimigos, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo. Sabe o que é essa expressão corpo físico de Cristo? Para mostrar que ele abriu mão de ser Deus, veio a esta terra, nasceu do ventre de uma mulher, gerado pelo Espírito Santo, finito, limitado, com dor, com fome, com sede, com emoções, sentiu indignação
quando eles estavam usando o pátio do templo para negociar, para vender as coisas, sentiu tristeza quando estava diante do túmulo de Lázaro, soube da sua morte. Humano, sentiu fome, sentiu angústia, se angustiou diante do momento que estava para enfrentar a sua morte, morte de cruz, angustiou-se de tal forma nas suas emoções, na sua alma, que o seu suor se transformou em gotas de sangue. Homem, mas no corpo físico, como homem, Cristo venceu a todos os nossos inimigos, venceu ao pecado, venceu a Satanás, venceu principados, potestades, toda a autoridade nos céus, na terra, no inferno, em todos os lugares, em toda a existência do universo. Ele venceu todos os nossos inimigos, ele atraiu a si a nossa vida pecaminosa. Ali na cruz ele matou, crucificou com ele o nosso velho homem, nos libertou definitivamente do pecado, nos ressuscitou juntamente com ele, nos deu nova vida, novo coração, novo espírito, nova mente, nos colocou agora no reino dele, no governo dele, debaixo da autoridade dele. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los. Meu irmão, minha irmã, você que chegou agora, por gentileza, Colossenses capítulo 1, versículo de número 22, por favor, leia a Bíblia. Gente, leia a Bíblia. Não adianta ser crente, não adianta ser católico, não adianta ser espírita, não adianta ser pastor, não adianta ser padre, não adianta ser líder, não adianta ser isso, não adianta ser aquilo. Pode ter curso de teologia, pode ter feito seminário, pode ser estudioso, pode ser o que você quiser, meu irmão, minha irmã. Leia a Bíblia. Mas ele agora os reconciliou pelo corpo físico de Cristo mediante a morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, irmãos. Por favor, leia a Bíblia. Desde que continuem, você vai ser mantido e apresentado assim, versículo 23 de Colossenses 1. Desde que continuem alicerçados, alicerce, fundamento, alicerçados e firmes, irmãos, alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, o Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho que é o poder de Deus que transforma, que liberta, que salva, que cura, que regenera, que faz nascer de novo, o Evangelho que faz de você e de mim uma nova criatura, Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. É isto. Fortalecidos nele, no Senhor, na força do seu poder, crendo que ele é um Deus que em todo tempo tem prazer em nos abençoar, em nos dar o melhor, em oferecer o melhor da sua graça, do seu amor e da sua bondade. Eu espero que você receba esta palavra no seu coração, que ela possa frutificar a 100%, a 30%, 60%, 100%, e crescer e multiplicar. É o desejo do meu coração. Mas, por favor, não se engane, não se deixe enganar. Deus é santo, Jesus Cristo é santo, o Espírito é santo, e sem santidade não veremos ao Senhor. Sem santidade não veremos ao Senhor. Busque o Senhor, dedique tempo em orar, em buscar a Deus, em ler a sua palavra, em meditar. Meu irmão, derrame-se diante de Deus, abra o seu coração, deixa Deus trabalhar, deixa Deus tratar com você, deixa Deus mudar a sua vida, deixa Deus mudar a sua história. Entregue-se totalmente a Ele, renda-se totalmente a Ele, e não fica preocupado com o que as pessoas vão pensar,
com o que as pessoas vão dizer, se as pessoas vão te criticar ou não. Você não tem que dar satisfação para ninguém. Nós não vivemos para ser aprovados nem aceitos pelas pessoas. Nós vivemos para a glória de Deus. Nós vivemos para andar nesta terra, para viver nesta terra, para a glória de Deus. Se as pessoas, porventura, não querem nos aceitar, não querem estar conosco, não querem conviver conosco por causa da nossa fé no Evangelho, não é fé na religião, gente, não é fé na doutrina da comunidade da graça, não é fé em regras e preceitos humanos, é fé no Evangelho, o Evangelho de Deus, que é o poder. Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Evangelho transforma, liberta, regenera. Se não transforma, se não liberta, se não regenera, pode até ser uma boa doutrina, pode até usar o Evangelho, mas não é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, ele transforma, ele liberta, ele faz novas todas as coisas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça sobre a sua vida a glória dele nesta quinta-feira e que você possa a cada dia buscar mais, se derramar mais, ser mais cheio do Espírito Santo e continuar crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E nunca se esqueça, Ele, o nosso Pai Celestial, este Pai amoroso, maravilhoso, gracioso, bondoso, este Pai que começou esta linda obra de salvação na sua, na minha, na nossa vida, Ele vai aperfeiçoá-la até a volta de Cristo Jesus.